Fala galera, mais um Alavancar. E agora nós estamos com Fábio Vinícius. Valeu, prazer. Fábio, obrigado por ter vindo. Eu que agradeço a oportunidade. Você que está aqui acompanhando, não sei quantos Alavancar você já assistiu, mas você pode estar aqui. Então é só você digitar 718 lá no meu Instagram que a gente pode te chamar para estar aqui tomando uma consultoria 08 bola-bola. Melhor da vida. Melhor coisa, né? Irmão, olha só como funciona. Você vai poder perguntar qualquer coisa, mas eu sempre falo isso para você perguntar coisas que vão levar você para o próximo passo. Sim. Porque nem sempre tudo que você quer saber, talvez seja o momento de você saber. Então pergunta coisas que vão te levar para o próximo passo para que você saia daqui com uma ação. Porque senão você elabora um plano, mas esse plano é para daqui a um tempo, aí não funciona. Exatamente. Vamos lá. E aí, me conta. O que você tem? Você falou que começou a me seguir faz 13 dias. 13 dias. Caí E de aí? paraquedas num vídeo. A minha ideia inicial, que eu tava na internet pesquisando, era sobre kitnets. Kitnet. Pô, comprar um terreninho, fazer 10 kitnet, conta básica de padaria, 10 aluguel, pô, tem 10 mil. Básico. Básico. Tá. E aí comecei a investigar sobre esse assunto. E um dos vídeos, que foi o primeiro que eu vi o seu, cara, acho que tava num podcast, se não me engano, você falava justamente ao contrário, que a kitnet não era um bom investimento, né? Não era um bom caminho, pela questão que o aluguel a longo prazo seria mais vantajoso. Sim. E aquilo despertou, falei, mas por que ele tá falando isso? Aí você falou, sazonalidade, né? É isso aí. Sazonalidade, tem que pesquisar. Aí comecei a investigar, foi na onde eu entrei no seu perfil. Segundo vídeo seu que eu vi, você falando que o homem só cresce depois que casa. E exatamente o que aconteceu comigo. Aí tô 2 pontinhos que eu falei, cara, deixa eu seguir esse cara e dar uma olhada. Então, vamos ver então. Deixa eu dar uma olhada no que esse cara fala, que é interessante. Aí a primeira partida que eu vi é você falando de consórcio. Aí eu já fiquei meio assim, puta, mas consórcio, cara? Será? Vira, não vira. E eu já tava começando a pesquisar sobre leilões também. Eu sigo um outro rapaz aí, ele fala sobre leilões. Eu pensei que vira. E aí você juntou o útil ao agradável, porque você falou do consórcio, no mesmo vídeo você falou da compra do leilão. Aí foi pronto, aí fechou, porque aí deu uma clareada na mente, entendeu? Então qual que é a minha ideia hoje? É justamente entrar nesse ramo de leilões, compra, venda, compra, aluguel, fazer a bola girar. Legal. Porque é o seguinte, né? A vida inteira a gente fala, chegar no primeiro milhão, chegar no primeiro milhão. E sempre que eu pesquisei e fui a fundo do negócio, o pessoal fala, difícil é chegar a 100 mil. Depois que chegar a 100 mil, o negócio desanda. Então essa parte difícil, eu cheguei agora. Beleza. Pela primeira vez eu consegui chegar nesse valor. Você ajuntou os 100 pau. Ajuntei, fui fazendo os rolinhos aqui, rolinho ali. Juntei 100 mil. Legal. Beleza, só que 100 mil é aquele dinheiro parado de CDB, rendendo mixaria. Beleza. Só que querendo ou não, ele é meu porto seguro. É isso aí. Né? É isso aí. Ele é a minha reserva de emergência. Se der uma dor de barriga, eu preciso dele. Aí eu pensei, como que eu vou usar ele sem abrir mão dele? Aí que caiu na sua questão. Boa. Consórcio, leilão. Então, o que eu quero é justamente isso. É usar esse valor, fazer a alavancagem, engatinhando até chegar a 1 milhão. E eu sei que daí pra frente flui sozinho. Tá. Bom, a primeira coisa que você tem que entender é o conceito por trás do que você fez, e até para você entender, eu gosto de seguir princípios, porque os princípios eles são imutáveis. O grande problema de você ter uma regra é que as regras elas podem ter exceções. Exatamente. Agora o princípio não tem exceção. Não. Tudo que você planta, você colhe, é um princípio. Exato. Não tem exceção. Quando você fala, por exemplo, em relação à riqueza, existem 3 níveis de riqueza. Tem o primeiro, saber fazer dinheiro, provavelmente você já sabia, senão você não tinha sobrevivido até aqui. Sim. O segundo passo é você saber acumular dinheiro, você conseguiu acumular. Sim. Agora vem o terceiro passo e é onde você não mais vai precisar de trabalho, que é o quê? Multiplicar. A multiplicação, ela não é num fato, por exemplo, você sempre fala assim, eu quero deixar ali os 100 mil que é reserva de emergência. Vamos pensar que você nunca conseguiu, quantos anos você tem? 41. 41, é o primeiro ano que você conseguiu juntar, ok? Exatamente. Então você nunca precisou da reserva. Nunca precisei. Beleza? Então você tem que continuar contando que você não tem. Porque a reserva de emergência faz você não crescer. Isso é uma questão. Principalmente no começo. Exatamente. Você pergunta pra mim, quanto que eu tenho de reserva de emergência? Deve ter zero. Não tenho nada. Tá investido. Tudo que eu tenho, eu compro em imóveis. Então todos os meses, a regra do financeiro
todas as empresas mandam o dinheiro que sobrar da conta para a holding compra os imóveis. Então, reinveste. é proibido passar com um saldo positivo na conta. Perfeito. A gente zera todo mês a conta. Beleza? Então, partindo desse pressuposto, quando a gente fala de aluguel, você tem que criar um sistema onde você compre que dê um aluguel, mas que você não compre e dê um aluguel, que você crie um sistema de compras sem você precisar de mais dinheiro, tendo em vista que você demorou 40 anos para juntar 100. Exato. Quando você fala do leilão, é a única maneira de você comprar um imóvel, por exemplo, com desconto de até 50%. Às vezes até mais. Quando você compra um imóvel com desconto, beleza, você aluga, ok, mas aí acabou o seu dinheiro. Por que o consórcio? O consórcio ele vai te devolver o dinheiro que você tinha e vai continuar financiado o imóvel lá, igual o imóvel financiado, o inquilino paga. Exatamente. Ou seja, vamos pensar em mais 10 anos, em 50 anos, você comprar um por ano. Um por ano, é. Eu tô falando que você vai ter 10 imóveis daqui 10 anos. Provavelmente 7 dos 10 vão estar quitados, ok? Você vai ter uma renda locatícia disso, mais cada imóvel avaliado de 600 mil. Seu patrimônio? Seu patrimônio vai estar em 6 milhões, ou seja, provavelmente a renda que você vive hoje, qual que é a sua renda mensal? Gira em torno de 10 mil. Vamos colocar que tem muita variação? Sim, vamos colocar na mesma proporção do salário mínimo / aluguel. Se a gente falar de 10 mil hoje, provavelmente os 10 mil de amanhã, daqui 10 anos, será perto de 50, 60 mil. Sim. Beleza? Falando de inflação. Parece muito louco isso quando a gente fala, mas a gente esquece que olhar para trás, R$150 salário mínimo. Exato. Eu comecei com 98 quando eu salário mínimo. Então você dá para entender sobre isso. Então a mesma coisa é o imóvel. O imóvel, ele hoje você vai comprar por 100 valendo 200, mas daqui 5, 10 anos a gente está falando de 600 mil. O mesmo imóvel. E o aluguel também vai estar corrigido. E o aluguel é proporcional, normalmente 0,5% do valor do imóvel. Exatamente. Então provavelmente você vai ter algo em torno aí, vamos lá, daria 3 mil a cada imóvel, você ganharia 30 mil mais ou menos de renda locatícia todos os meses. Então se a gente colocar uma comparação e você parasse de trabalhar, talvez você não teria a mesma renda de hoje, mas você teria 80%, 70% da renda com patrimônio maior, sem trabalho, renda passiva. Lembrando que os 100 mil que você começou como semente, ele ainda está disponível. Por quê? Porque em nenhum momento você colocou e tirou. Toda vez que você comprou consórcio, colocou e tirou, colocou e tirou, colocou e tirou. Sim. Então você sempre está com o imóvel financiado e com 100 mil no bolso, que é o seu capital de giro. Perfeito. Então a ideia que você precisa muito entender é sobre a grana, a inflação. O que a inflação causa no seu dinheiro? Por exemplo, hoje você sabe quanto está a inflação? Não, tá em... Não sei, de cabeça não sei. A gente vai falar de algo em torno de 13%. Eu ia falar, mas... Beleza? Só que agora vamos falar de deflação. O que é deflação? Quanto que o seu dinheiro hoje, frente ao dólar, perdeu de valor? Então não adianta só colocar a inflação do dinheiro, tem que colocar também a deflação. Então, um comparativo. 13 mais 17%, quanto que dá? 30. Se o seu dinheiro está aplicado em qualquer CDB e rendeu 13%, você perdeu dinheiro. Perdeu a diferença. Porque esses 17 mil praticamente você perdeu de poder. Você não perdeu em dinheiro, mas você perdeu de poder. Deixou de fazer alguma coisa com ele e não fez. Na verdade é o poder. Os 100 mil do ano passado não vale a mesma coisa. Não vale agora. Exatamente. Entendeu? Então, quando você coloca nessa ótica, você tem que entender que todo imóvel você tem que sair para ganhar 30 ou mais. Se você ganhar menos do que 30% no ano, já não está valendo dinheiro, você não deveria ter saído de casa. E assim funciona uma aplicação. Tem um rendimento mínimo ali que você... Mínimo. Dali para frente. Se você não aplicar o dinheiro e não render 30% no ano, você não deve fazer esse investimento. Entendi. Sacou? Saquei. Então sempre essa ideia do dinheiro tem que ter muito mais sobre uma tese do que simplesmente sobre a compra imobiliária. Porque a compra imobiliária, ela é só um meio de um investimento financeiro para que você consiga sobressair ao mercado. Entendi. Essa é a parada. Entendi. Então o que as pessoas não conseguem entender muitas das vezes? Que eu tô com o dinheiro parado. Mas eu não tô com o dinheiro parado, é o único que aguenta a inflação. A liquidez eu não aguento a inflação. Sim. Entendeu? E aí acabou meu dinheiro. Daqui em 10 anos meu dinheiro vira pó. Exatamente.
E era o que acontecia com os passados, né? O pessoal de idade guardava o dinheiro, no final a traça comia. Não valia nada, exatamente. Eu perdi de um jeito, eu perdi do outro, né? Exatamente. Então, e a construção de patrimônio está começando na minha geração, falando da minha família, né? Tá começando comigo. Não estamos herdando nada. Então é eu que tenho que construir daqui para frente, pensando no meu filho, que tem 16 anos, pensando no futuro deles e construir o patrimônio daqui para frente. Então assim, foi difícil chegar nesse patamar do 100. Tem casa quitada, tem apartamento, beleza. Mas assim, dinheiro, isso. Na conta? É isso aí. Cheguei agora, foi agora, beleza. O que eu faço com dinheiro? É isso aí, agora vamos tem girar que começar. Ele. Isso. Porque acontece, agora, eu tô falando, de dezembro pra cá que eu tô afundando nisso, não tinha visão para imóveis, meu negócio sempre foi carro. Entendeu? Então assim, eu olhava um carro de nicho, meio nichado. Olhava um carro X, clássico da Volkswagen, antiguinho, igual um Fusquinha tá passando do outro lado ali. Pô, tem potencial. Quando o cara tá vendendo X, eu faço uma proposta, compro e vendo. Mas aí foi hobby. E foi isso que me alavancou e chegou nos 100 mil. Fazendo esses negocinhos. Legal. Foi ok, beleza, já tá meio saturado. Difícil achar carro legal. Bom, vamos partir pra outra coisa. Foi aí que eu quero nos imóveis. Bacana. Então a mesma coisa que eu fiz nos carros até chegar em 100 mil, eu quero fazer nos imóveis. Aí é infinito, né? Aí não tem limite, tamanho, não, isso aí. Não tem limite. E qual que é a sua dúvida em relação a isso? A dúvida é entender realmente o consórcio. A compra do imóvel, ok, porque você vai dar o lance, você ganhar, ok, só se atentar ali aos detalhes de custas e tal, de dívidas, beleza. Aí você já me falou, o ideal é comprar acima de 30%, certo? Tem uma margem mínimo de 30%, ok. Faça a compra, arrematei. Aí na hora do leilão, que eu preciso entender melhor, do consórcio, que eu preciso entender melhor de como fazer essa carta, de como contemplar essa carta, certo? E esse dinheiro voltar para mim, que eu sei que a diferença da parcela do consórcio vai ser muito menor que a parcela do financiamento. Show. Porque minha ideia é justamente essa, dar 10, 5% ali e não me descapitalizar. E depois fazer o inverso, vai lá aqui e gira. Show. Tá? A questão é como realmente contempla um leilão. Por que eu te pergunto isso? Eu tenho amigo que vende consórcios dessas seguradoras famosas, de bancos, o próprio banco me liga oferecendo, e eu nunca achei interessante. Porque a ideia deles, o que eles me passam é o seguinte: você vai ficar pagando e você vai ser contemplado, vai na sorte. A ideia não é pagar o consórcio, né? A ideia é girar o consórcio. Vamos pro conceito de novo. O que o consórcio é? O meio para um fim. Sim. Então o consórcio ele não foi feito para investimento, ele foi feito para você comprar alguma coisa. Exato. Só que para comprar alguma coisa você tem que ter o quê? Minimamente uma entrada. Senão você não consegue. Consórcio só tem duas formas de sair: sorteios e lances. Se você der minimamente 40% de lance, praticamente a maioria dos consórcios você consegue contemplar. Aí como comprar? Por exemplo, você falou, como girar isso? Você tem que comprar com um especialista que ele vai achar um grupo e ele vai procurar algo que de fato é o que você está precisando. Por exemplo, o que nós estamos fazendo agora na IES Consórcios, que é a minha empresa. Como houve uma demanda demais por ser contemplado no primeiro mês e coisa e tal, o que eu vou fazer? E chama atenção, né? Chama atenção. Só que eu não tenho grupos para todo mundo. Eu tenho hoje 4 mil alunos. Eu tenho que beneficiar primeiro os meus alunos. Então o que eu fiz? Eu criei um grupo exclusivo de alunos, onde você paga uma cota de investimento. Só que essa cota de investimento você vai pagar R$600 e a metade da parcela nos primeiros 2 anos eu vou pagar para você. Só para você ter ideia. Só que com essa cota de investimento, você, além de ter acesso a cotas contempladas dentro desse grupo, você pode comprar uma cota, ter acesso a grupos exclusivos que você vai dar 40% de ser contemplado no primeiro mês. Entendi. Então eu criei uma ideia que nós, que somos de uma comunidade, podemos dizer assim, a gente se beneficie junto. Sim. Então a ideia sempre da internet que eu vim, eu nunca fui para, eu quero todo mundo. Eu acho que todo mundo pode ter acesso, sim, mas primeiro eu vou valorizar quem tá está dentro. comigo. É claro. Entendeu? Então a ideia agora é eu fazer essa ideia do consórcio. Vocês entenderem que assim, você pode comprar com qualquer pessoa, desde que essa pessoa esteja procurando um grupo para você, desde que ela estude algo para você e você tenha certeza do que você está comprando. E a pessoa tem que saber o que está fazendo. É isso aí. Senão não adianta nada, né? É isso aí, porque senão você compra o consórcio, por exemplo, com o banco, ele te coloca no grupo X que começou hoje, aleatório, você não vai contemplar. Sim. Por quê? Porque está formando saldo, tem toda uma parada. Exato. Então essa é a ideia.
E aí eles oferecem aquela parcela reduzida, né? Que acho que não sustenta, não vejo lógica muito ali naquela parte, cara. Por quê? A parcela reduzida, ela faz sentido em termos de pagar, mas ela não faz sentido em termos de você estar no grupo pegando bem. Porque, por exemplo, se eu e você estivesse comprando uma televisão de R$1.000, cada um pagando uma parcela de 500, eu contemplo uma TV por mês. Mas se eu estou pagando meia parcela, eu não consigo contemplar uma TV por mês. Exatamente. Não é o que caixa, eu prego. Né? Falta o caixa pra o que eu prego. Então, por este motivo que eu não fico só num banco. Eu fico buscando cartas. Eu faço tranche de grupos para eu procurar as melhores cartas para eu dar para os meus clientes. Então é isso que a Yes já faz. Então você tem que procurar ou a Yes ou procurar alguém que faça isso. Desta forma. E aí é show de bola, vai dar certo. Sim. Meu, tudo que eu comprei foi no consórcio. 100% das vezes eu fui contemplado no primeiro mês. Sua estratégia já é voltada para isso. Exatamente. Então dá para você fazer. Vamos falar de 3 meses para a gente não ser muito pontual no primeiro, mas é você já entrar sabendo qual dia, qual hora e qual mês você vai sair. É isso que eu ia te perguntar. Qual que era o prazo médio de contemplação? Entrando nessa linha de estratégia. Cara, 3 meses. Por que 3 meses a gente gosta de falar? Porque quando eu falo no primeiro, de acordo com o Banco Central, eu não posso prometer para você uma garantia de contemplação. O que eu posso fazer é te mostrar um grupo onde o lance que você tem nos últimos 6 meses você foi contemplado. Então você já tem uma garantia que, cara, quem manda agora no grupo sou eu. Quem tem, é isso que o cara que está comprando o consórcio, ele não entendeu ainda. Mas o cara que está comprando o consórcio tem muito mais a mão na faca do que o vendedor. Porque você comprou, você abriu o grupo, você oferta o lance que dá para sair. Então você não necessariamente precisa esperar o lance que foi dado. A gente já faz isso na Yes, né? A gente estuda o melhor lance para dar. Então eu vou sempre chegar e falar para você, irmão, você não vai dar, por exemplo, você quer dar 10. Irmão, tá contemplando com 12. Mas Anthony, puta, eu queria economizar. Tudo bem, mas eu tô te falando que para contemplar é com 12. Sim. Ou não, demora Anthony, mais. Exato. Não, Anthony, então tá bom, vamos dar 12. Aí, beleza, contemplou. Não, Anthony, vamos dar 10. Só conta em risco. Vamos dar o que você quer, mas não quer dizer... A orientação é outra. A gente fala o que é para fazer, para contemplar. Então, a gente se especializou em entregar bens. Eu não gosto de falar de vender consórcio, porque vender é isso aí, eu entrego bem. Sim. Então, se você quer uma casa, eu vou não só na contemplação, na consultoria de vender uma carta, mas eu vou também em tratar a documentação. Então eu vou te entregar o documento, vou fazer o processo de pós-venda, vou fazer tudo para você. Inteira. Exatamente. Você só vai assinar. Entendi. E aí contempla, cai o dinheiro, quita contempla, você recompra o seu próprio imóvel, faz um interveniente quitante, quita o financiamento e o restante do dinheiro vem para o vendedor. O vendedor é quem? Você. Você repete a operação. Acabou. Tá. Todas as vezes. Beleza. Até aí, ok. Aí entra nas questões burocráticas. Comprei o imóvel, recomprei o imóvel. Comprou o imóvel. Tá? Eu tenho CNPJ. Tá bom. Tá? Então comprei pelo meu CNPJ. Como que fiz essa questão de imposto? Porque parece que na física tem 6 meses para você não pagar um imposto ali de ganho de capital. Na jurídica é do mesmo jeito, porque esse imóvel vai para a jurídica. Tá bom. Depois ele pode voltar para a física para não ficar na jurídica? Beleza, vamos lá. Vamos entender um pouco, separar um pouco as coisas que você misturou todas elas. Comprar e recomprar. Por que eu compro um imóvel na PF? Por que eu recompro na PJ? Primeiro que extrajudicial só financia na PF. Sim. Então esse é o ponto. Então por isso a gente parte do princípio que eu preciso recomprar pela PJ porque eu não posso comprar algo que é meu, senão é uma hipoteca. Quando você vende, você tem lucro imobiliário na sua pessoa física, o primeiro lucro imobiliário você não paga imposto. Então qualquer valor que você declarar, você não paga. O primeiro imóvel que você vende dentro de 5 anos, você não paga imposto. 5 anos, entendi. Acabou. Perfeito. Aí você vai, evidentemente, usar esse dinheiro para investir logo no patrimônio imobiliário, enfim, você não paga nada. Ok. Quando você vai para a segunda, você vai começar a declarar o quê? Reformas. E você vai pagar corretagem, porque toda venda de imóvel existe corretagem, sim ou não? Você vai embutir todos os custos ali na Todos os custos, assim você diminui o seu lucro. Só que no Brasil, a corretagem, ela não é convencionada em X%. Ela é aberta.
ela é aberta. Eu posso pagar 5 como eu posso pagar 50. Perfeito. Então você pode declarar no imposto de renda o valor que você quer declarar. Mesmo que... mas eu sou o vendedor de imóvel. Então você ainda mais decide qual é o valor. Comissão. Exatamente. Acabou. Então nisso você consegue declarar o imposto e não pagar um imposto sobre ganho, porque você não terá lucro, sobre isso. Mas Antônio, assim eu estou forjando. Não. Você está tendo um ganho sobre isso. Sim. Então automaticamente você está fazendo uma elisão fiscal. O que é elisão fiscal? Você não está... as pessoas têm que entender o conceito de declaração de imposto de renda. Declarar o imposto é nossa obrigação. Sonegar é crime. Exatamente. Então, se eu declaro, e eu declaro de um jeito que vá me beneficiar, isso chama-se elisão fiscal. Isso chama eu usar o próprio sistema que me deixou formas de eu economizar imposto. Jogando dentro da regra. Dentro da regra, sempre dentro da regra. Sempre dentro da regra. Quando você deixa o imóvel na sua pessoa jurídica, você não vai mais vender, concorda? Você deixou ela na sua pessoa jurídica, você não vai vender. Vamos dizer que você venda e aí a venda vai te proporcionar um lucro. Você paga imposto sobre esse lucro da venda. Quanto que é o imposto? Depende. Se você coloca num KNAI específico de venda de imóveis, por exemplo, você chega a pagar 5% sobre o valor do imóvel. Quando você está, por exemplo, sobre um outro KNAI e através de um lucro presumido da venda, você pode pagar 14% sobre o lucro, não sobre a venda. Olha a diferença. Aí você tem que pesar ali qual que é o mais interessante. Pesar qual que é o melhor. Então, normalmente, a gente não vende imóveis e toda transição imobiliária eu faço permuta financeira para que eu não tenha ganho de capital. Entende? Então, não tem benefício vender imóvel. É muito melhor o benefício de eu alugar porque o imposto é quase zero. Tá. E era essa questão que eu ia perguntar a próxima dúvida. O que valia a pena? Vender, pegar o lucro e reinvestir? Ou deixar ele imobilizado e sempre colocar para deixa alocação? Imobilizado e deixa para alocação. Porque a sua semente chamado 100 mil reais, ela voltou para sua pessoa física. Uhum. Não voltou? Porque deu o dinheiro de volta. O que você vai fazer? Você vai repetir a operação. E toda vez você vai fazer a mesma coisa. Toda vez você vai fazer a mesma coisa. Isso vai fazer com que você aumente o patrimônio com o mesmo dinheiro. Com o mesmo dinheiro. É o chamado a fórmula do dinheiro infinito. Essa é a parada. O grande segredo do dinheiro, da multiplicação, não é você fazer grandes aquisições, é você conseguir colocar o efeito dos juros compostos em seu favor. Porque daí é juros sobre juros. Você está ganhando algo que você não tem, está ganhando algo que você não tem, você está ganhando algo que você não tem. Exatamente. E aí, chegar em R$1 milhão é 5 imóveis. Então, cara, é assim, ó. E pensando em 5 imóveis, não é difícil fazer em 2, 3 anos. Não é difícil. Pra quem está começando agora. Exato. Vamos pensar, por exemplo, hoje no seu salário para ficar um pouco mais significativo. Você que está assistindo em casa, pensa no seu salário. Olha só, pensa hoje no seu salário. Se você ganhar menos que isso, você está morto. Você não consegue sobreviver, pagar o que você tem para pagar. Perfeito? Perfeito. Então, minimamente, você vai conseguir fazer R$10 mil, ok? Sim. Ontem eu falei sobre isso no carro. Se eu hoje fizer menos do que R$100 mil por mês, eu tô enrolado, tô morto, porque é o mínimo que eu sobrevivo. É seu ponto de equilíbrio ali, né? Exato. Entende? Como tem gente que faz R$1 milhão por mês e é o mínimo. Não pode ser menos de jeito nenhum. Não pode ser menos que de jeito nenhum. Então eu quero que você entenda que o dinheiro não existe. O que existe entre um cara que ganha 10, um que 100, outro que 1.000, outro que 1 milhão, outro que 10 milhões, outro que 1 bilhão? Qual que é a diferença disso? A diferença é a energia empregada e o conhecimento sobre juros compostos. As travas, por exemplo, por que eu estou investindo na área de loteamentos? Porque eu estou colocando áreas, por exemplo, tem uma área aqui no Urbanova, onde você está vendo, não sei se você conhece o Urbanova aqui. Um terreno hoje aqui barato custa R$1 milhão. Exatamente. A gente tem uma área, estamos em tratativa, que são 500 lotes aproximadamente de R$1 milhão. Você já fez a conta, você já dá para saber quanto que dá. Quanto que tem. De VGV. Só que quando eu vendo parcelado, e olha só, eu acabei de falar, o segredo é sobre juros compostos. Quando eu vendo parcelado, eu não estou vendendo à vista. Logo, eu preciso cobrar uns juros para a pessoa usar o meu dinheiro para pagar o parcelado, sim ou não? Sim, com certeza. Então vamos dizer que a gente coloque algo em torno de 1,5 ao mês de juros. Para você comprar um lote é razoável. Eu não estou querendo abusar de você. Sim.
Tamo ok? Tô cobrando o que o banco te cobraria? Menos. Um pouquinho menos ainda. Menos. Fechou? Beleza. Quanto que isso dá de VGV em 20 anos? Algo em torno de 3,2 bi de reais. Olha a diferença de 500 milhões para 3, eu tô falando de 6 vezes. Sim. Mas é o que você falou, é saber usar a estratégia certa. Exato. Né? Então E você tem que colocar sempre as suas contas em prol de você fazer a multiplicação valer para você. Então aí você vai construir talvez, aí você vai incorporar, aí você vai entrar no loteamento, aí, enfim, você vai fazer várias coisas. Qual que é o começo da alavanca? O começo da alavanca é você comprar um imóvel de leilão. Eu, por exemplo, acredito que comprar imóvel de leilão para começar a alavanca é a melhor forma, se não a única forma de você começar do zero. Por quê? Você não precisa de um conhecimento prévio, você não precisa de muito dinheiro e você consegue escalar isso. Simples. Entendeu? Inclusive você que está em casa, Antônio, eu tenho um terreno grande, coisa e tal, dá para fazer um loteamento. Manda pra gente, me chama no Instagram, a gente vira sócio. Eu falo isso para as pessoas porque a minha ideia não é ganhar de vocês, é ganhar com vocês. Sim. Se nós pudéssemos comprar um negócio que dessem pra gente assim R$1 bilhão para cada um, mas eu precisasse de 5 mil pessoas investindo R$10 mil agora, é isso que eu quero criar com vocês. Exatamente. Criar uma comunidade forte que a gente possa investir dinheiro junto e todo mundo ganhar. Até porque sozinho você ganha. Junto você ganha muito mais. Muito mais, então, porque eu atinjo coisas maiores. É a regra da lógica. Então, é isso aí. Quanto mais mãos, mais serviço faz. Essa é a parada. Né? Então essa é a ideia. Agora, na questão do leilão, primeiro, vamos supor, tô caminhando para a primeira arrematação, por exemplo, já fiz todos os cadastros ali, já acompanhando, semana que vem tem 2 que eu tô de olho. Você usa a nossa plataforma, Arremata Aí? Não. Primeira coisa, usar a nossa plataforma, não é porque é nós, mas porque a gente colocou ali um checklist. Então no momento que, olha só, primeiras coisas que eu vou falar da plataforma, primeiro que tudo vai estar em um só lugar, Santander, Caixa, leilões judiciais, todos. Eu coloquei tudo lá para vocês. Segundo, você aperta filtrar imóveis financiados, vai aparecer só os financiados. Terceiro, tem inteligência artificial para falar o preço para você já de mercado, você não precisa pesquisar. Ele pesquisa e já te volta já com referência aonde ele pesquisou, que ele te deu a base de valor, base de cálculo. E eu tô fazendo isso através de imobiliárias, olhando o site e comparando. Não, ele já faz de forma automática. Interessante. Quarto, a gente vai ter um checklist, a gente tem um checklist lá que você vai fazendo a sua, por exemplo, lê o edital, você clica no checklist, agora lê a matrícula. Não sei ler a matrícula, tem o leitor de matrícula com inteligência artificial. Você coloca lá. Então tudo você vai fazendo através de um processo de arrematação. E é uma sequência. É uma sequência. Então a vantagem de você usar a nossa plataforma é você que está iniciando ter uma sequência a você começar. E o que eu vou fazer com o futuro dessa plataforma? Eu quero que você cadastre o seu patrimônio, por exemplo, você já usou o MyProfit, Kinvo da vida? Nada. Imagine que fosse um aplicativo onde você guardasse as suas ações, ok? Sim. E aí automaticamente ele atualizasse com o valor de mercado quanto que vale o seu patrimônio. E aí você vai fazer isso mesmo? Eu vou fazer isso com os imóveis. Então na hora que você cadastrar o seu imóvel, eu vou deixando o seu patrimônio ali, mostrando que você está tendo valorização em relação aos meses que você está entrando, ok? E na hora que você apertar para alugar, de dentro da plataforma nós vamos alugar o seu imóvel. Você não vai precisar ligar para corretor. A gente vai fazer esse link para vocês. Processo? Tudo ali dentro. Eu quero que você não saia da plataforma. Desde a aquisição? Desde a aquisição até a gerência do patrimônio. Porque assim, é uma coisa que eu e o meu sócio tem dificuldade. Sim. Por que tem dificuldade? Porque não é fácil você falar com corretora, não é fácil ter administrador. A gente vai fazer tudo numa coisa só. E numa única plataforma. Numa única plataforma, você já faz tudo. Interessante. Essa é a parada. Então, é de graça, inclusive, tá? Digita aí, app.arremata.ai. Você já entra lá gratuitamente e de grátis. Você já vou baixar hoje, porque eu estava fazendo justamente o contrário, não tinha conhecimento. Eu falei pra você. Você estava fazendo a unha. Exatamente. Não é que é o imobiliário padrão da cidade, é X. Vamos filtrar o bairro, ver se acha algum imóvel para ter uma noção de avaliação. É isso aí. Para ver se vale a pena ou não. Não precisa. Lá você faz tudo com inteligência artificial. Perfeito. A gente vai dar uma melhorada na vida de vocês. Nossa, muito. Não, e detalhe, sabe aqueles imóveis com processo? Sim. Você sabe ler um processo? Não. A gente vai colocar uma inteligência artificial para buscar o processo, ler o processo
voltar com sugestões e vai te falar se é um bom imóvel ou não, com quais riscos você está correndo. Isso é muito importante. Acabou, irmão, acabou. Eu quero democratizar isso. Eu não quero que só o advogado detenha o poder disso, porque eu não sou advogado, meu sócio não é advogado. Então a gente, nada a ver com isso, a gente começou a comprar imóvel. Então, todas as dores que nós sofremos, nós estamos colocando nisso. Para resolver ela. Para resolver, porque nós vamos ajudar não só a nossa, mas agora a comunidade. Interessante, muito entendeu? Interessante. E isso aí é nível Brasil? Nível Brasil. Não é local? Não, nível Brasil. Perfeito. Hoje nós temos 31 imóveis, 1000 imóveis cadastrados. Caramba. Tem bastante. Cara, muito? É muito. Tem bastante. É muito, cara. E aí, qual a mais pergunta? Primeiro imóvel, casa ou apartamento? Sempre apartamento. Cara, casa você tem um risco de você tirar a pessoa da casa, porque a pessoa tem um sentimento de posse, sentimento de dono. No apartamento, qual é o maior medo do ser humano, além da morte? Chega a ser até maior que a morte. Qual que é o maior medo do ser humano? Maior que a morte. Você sabe? Não tem ideia. Passar vergonha. O despejo. Entendeu? Então imagine só, você dentro do apartamento, a polícia militar fazer o despejo seu, escoltado por uma polícia, com a sua família na frente de todo mundo. Não vai ser legal, certo? Então ela tende a ser mais tranquila. Muito mais. Além do que, a pessoa não vai conseguir destruir o imóvel, ela vai tirar a coluna em cima dela. É isso que eu imaginei. Você entendeu? Agora, quando é uma casa, a pessoa quer, na verdade, ela quer fazer maldade. Exatamente. Porque ela já perdeu. Então o sentimento que ela tem é que ela foi injustiçada, mas não foi. Ela não cumpriu um contrato. E ela pensa, não é meu, não é mais de ninguém. Exatamente, né? Entendeu? Pô, mas ela não tá brava com você, ela tá brava com o sistema. Só que você não precisa sofrer por isso. Claro. Ok? Agora, sim, tem algumas casas que são muito boas oportunidades, mas eu começaria pelo apartamento, sem risco, sem problema para tirar. Meu, zero problema de zero manutenção. O máximo que você vai fazer é pintar e trocar um piso. Piso você coloca 3 mil laminado num apartamento de 48 metros. Exato. É um dos imóveis que eu tô vendo em Jacareí, é um apartamento, 48 metros. É isso aí. Entendeu? A área molhada vai cobrir 12 metros, você vai poder colocar laminado só em 28 metros. 3 mil reais. Eu já fiz em dezenas de imóveis isso. 2,5 pinta ele inteiro, olha lá? Que monte de obra aí, monte de... 2,5? Não, amigo, a lata de tinta é 300 reais, a massa corrida você vai gastar 100, o dia do pintor é 150 reais caro. Se ele levar 2 dias é porque ele é enrolado. O cara me enrolou, hein? Ô, cara, milzão, você tá bem pintado o imóvel. Nunca, jamais pague por empreita uma pintura. Por que jamais, Anthony? Porque quando você paga por uma empreita, ele vai cobrar pelo preço que ele acha que o mercado vale. Eu sempre ligo e falo, oi, tudo bem? Cara, eu tenho dezenas de imóveis, a gente é construtora, incorporadora, e a gente está precisando de um pintor. Quanto que você cobra o dia? Olha como mudou já a pergunta. Sim. Quanto você cobra o dia? Você já limitou ele na resposta. Ele já tem que falar? Sim. Beleza. Ah, mas o que é? Cara, eu tenho que pintar alguns apartamentos. Mas qual o tamanho? Cara, onde apartamentinho de tantos metros, não importa onde é, eu vou te pagar o dia mais alimentação, beleza? Acabou. Perfeito, cara. Entendeu? Entendi. Não pode pagar pela empreita. Se pagar pela empreita, você tá pagando 2, 3, 4 vezes mais do que eu pago. Aí começa a ficar caro, porque dependendo do que você vai fazer, fica muito caro. Sim. Entendeu? Então, isso aí que eu tava numa dúvida entre a casa e o apartamento. Porque na minha visão, assim, casa eu consigo ir lá, olhar, sapear, levanta um drone bem alto lá, vejo como que é em volta. Tem uma noção, apartamento não. Você pega a referência de outros apartamentos anunciados. Acabou. Acabou. Vantagem, vai ser igual dentro. O que o cara vai tirar, cara? Vai tirar o espelho. O espelho é nada, é de graça. O espelho é 5 reais, você compra. O que o cara vai tirar o fio? Não tem como. Entendeu? Se ele fizer qualquer coisa, além de ele poder ser processado, no condomínio, o síndico pode intervir isso. Entendeu? Ele não pode causar um dano. Ele não pode criar alguma coisa que gere risco para alguém lá dentro. Entendeu? Entendi. Aí no caso do apartamento é só se manter atenção à questão das dívidas, certo? Acabou. De condomínio. Acabou. E acertar isso.
você sempre Colocar vai isso na conta, né? Colocou na conta, Colocou na exato. conta. Você vai colocar, pedir uma certidão pro negócio do condomínio e acabou. Tá. Sem ideia. Eliminamos um passo. Esse apartamento que eu tô vendo, que é o próximo leilão é semana que vem, Jacareí, ele não dá financiamento. Tá bom. Só que ele tá estranho, eu preciso entender o edital ali certinho, a questão das dívidas, para ver se não tem nada no meio. Por quê? Ele tá avaliado em 130. A região ali, eu pesquisei outros, é 210, 220. Então você já tem uma defasagem de avaliação. Certo. A vista tá saindo por 75. É claro que vai abrir o leilão, mas tá, não tá no leilão, tá na Vamos licitação. fechar que a gente não é obrigado a passar calor? Tá quente, hein? Melhor, não é? Nossa senhora. Melhor. É legal alavancar aberto, mas vamos fechadinho, gente, que tá calor aqui, né? Porque Tá quente. nós estamos aqui com quantos graus? Ele tá com 32,5 na cabeça. Eu não senti, sabe por quê? Porque a quarta-feira eu tava em Manaus. Ah, então você Pensa tá no calor que tá tava. fresquinho ainda aqui. Tá tranquilo. E lá eles estão com frio, cara. Tá Lá o fresquinho calor aqui. danado eles estão com frio. E aí, voltando, esse apartamento ele não dá financiamento, tá? Perfeito. Então ele vai partir de 72 mil, na verdade. bom. A licitação aberta agora semana que vem. Com base no que eu tenho, que você já sabe, vale a pena tentar à vista, porque vai diminuir a concorrência ali, eu creio para arrematar ele. Tentar já arrematar esse primeiro à vista e fazer a operação do consórcio? Vale a pena, mas e o dinheiro do lance? Você não falou que você só tem 100? Exatamente. Você fez à vista, acabou. Você morreu com esse apartamento, espera agora tem juntar mais 100. documentação, tudo mais. Ou você bota ele para vender para você ter a semente. Tanto faz. Qual é o caminho que você quer seguir? Comprar financiado, achar uma boa uma oportunidade financiada ou o à vista. Se você ir pelo à vista, você saiba que você vai ter que colocar ele à venda para você ter o lucro de volta para você repetir a operação. Entendi. Então, qual é o caminho que é melhor? Não sei. Qual é o caminho que você quer seguir? Entendeu? Os dois são bons, não são ruins. Entendeu? Pode ser que você não tenha nenhuma oportunidade esse ano financiada para arrematar. Então, às vezes é melhor então você arrematar o à vista. Entendi. Vou ter um imobilizado ali. Exatamente. Só que qual é a vantagem de você comprar esse à vista? É uma oportunidade que você vai ter pouca concorrência, uma oportunidade que você vai comprar bem abaixo. Então, talvez o lucro que você tenha é maior e aí você consiga repetir a operação depois comprando à vista e recomprando de você, porque você vai transformar 100 em 200. 200. Perfeito. Entendeu? É sempre colocar em estado de, cara, eu tenho oportunidade aqui. O que é melhor eu fazer? Então, quando você joga a oportunidade para fora, igual você falou em palavras, qual a melhor oportunidade a se fazer agora? Na minha opinião, é a que for a maior oportunidade. Você tem outra oportunidade de financiamento? Não, senão você tinha comentado. Então, sim, você compra à vista. A outra oportunidade era a casa. Que aí já não é que não descartamos, né? Mas deixamos ela quietinha ali. Vamos para outro rumo. Exatamente. Entendeu? Vamos para outro rumo. E é interessante também comprar ele de duas pessoas comprando ele. Cara, eu acho legal 2 pessoas comprando, você vai diminuir o risco, né? Mitiga esse risco. A única coisa que a pessoa tem que estar no mesmo momento de vida com você, o mesmo momento de estudo com você, porque senão, aprende uma coisa para sua vida: nunca arrume sócio mais pobre do que você. Ele vai assistir, posso falar, né? Pode. Você vai assistir e vai entender. Pode, é isso aí. Meu sócio, meu compadre, isso parceiro aí. da vida inteira. Então, É isso aí, tem que ser, porque se ele tiver num momento de vida diferente que o seu... Não manda. Exato, Não e anda. às vezes ele tá querendo vender mais rápido porque ele tá querendo dinheiro. Precisando. E aí às vezes é a hora que vocês tomem um passe errado por causa disso, entendeu? Perfeito. Então nunca arruma um sócio que esteja pior do que você. Perfeito. Sempre melhor. Ou igual, Ou né? igual. O ideal é que seja melhor, né? Claro, Porque ninguém se junta com gente pior. Não. E aí, então, justamente esse meu sócio, é meu amigo de infância, a gente tá na mesma. A gente fica assim, procurando, puta, vamos olhar ali, vamos olhar aqui, oportunidade. E a gente gosta de oportunidade, é claro. Manaus mesmo a gente foi pra isso. Então, a oportunidade se colou lá e a nossa terceira ida no tiro certeiro. Legal. Entendeu? Então, no imóvel. Vocês trabalham com o quê? Cara, a gente tem uma distribuidora de peças, cara. Só que, como eu falei, do nicho dos carros, olha, é tudo nichado. Peças específicas que ninguém tem. Igual lá em Manaus, é gerador de energia que é o forte de Manaus. Ele era de lá, trabalhou muitos anos lá. Então, assim, é um segmento, nicho que a gente consegue dominar. Tá? Então, e a vibe que a gente tá agora, né, a questão de imóveis, tal, de alavancagem, ele tá igualzinho. Legal. Entendeu? A gente tá com as mesmas ideias e a gente começa a olhar para trás e fala, cara, se a gente tivesse start lá atrás, olha o que a gente já fizemos lá atrás. Poderia estar melhor. Mas é falta de conhecimento, entendeu? É falta de investigar. Eu gosto de pensar que não é só isso, cara. Era o momento exato. Porque
imagine que você recebesse R$1 bilhão há 20 anos atrás. Você não teria a cabeça de hoje. Imagina. Então provavelmente você perderia. Então a ideia é que você tem que estar maduro o suficiente para falar do assunto que nós estamos falando. Exatamente. Porque às vezes você não está no momento. Às vezes você vai falar, não vai fazer sentido. Você fala imóvel, cara, que imóvel, agora eu preciso, enfim, tô querendo vender, ou enfim, tô querendo ganhar dinheiro. Então, às vezes não faz sentido. Então, é para pessoas que querem mudar a vida financeira futura. Só que é uma visão de longo prazo. Exatamente. Não adianta dá para você fazer 5 imóveis em um ano, fazer R$1 milhão? Dá. Mas a visão de longo prazo, de 10 anos, que vai te transformar numa pessoa rica. Porque a riqueza, ela não está atribuída ao valor monetário, você sabia disso? Sim. Ela está atribuída no valor de escassez que você tem de alguma coisa. Então, vamos lá. Eu hoje estou querendo comprar um helicóptero, então hoje eu me sinto pobre. Por quê? Porque eu não comprei, eu estou com a necessidade de comprar alguma coisa. Então a riqueza, ela está atribuída não ao valor, e sim à necessidade de algo. Se eu estou dependendo de comprar alguma coisa, estou necessitado de comprar alguma coisa e eu não consigo, aí eu estou pobre, aí eu preciso chegar nesse nível, e assim sucessivamente. Porque senão a gente coloca um número e a gente gosta muito de comparar o backstage dos outros com o palco. E aí você sempre vai se sentir talvez inferior. Não é a realidade. E não é a realidade. Exato. Às vezes você está num momento de vida diferente e para você funcionaria muito bem. A pergunta é, com quantos mil hoje você se sentiria feliz em receber pro resto da vida? Essa é a parada. Isso muda o game. Sim. Porque aí você busca através... Você vai chegar lá. É isso, é o seu plano, não é o dos outros. Exato. Não é o que você acha dos outros. Entendeu? Essa é a parada. É a sua realidade. Isso. É que você falou, tudo tem o tempo mesmo, porque Deus não dá asas pra quem não sabe voar. Não dá. Se eu, vamos supor, há 5, 10 anos atrás, se eu tivesse 100 mil reais na conta, cara, eu tinha feito, eu tinha gastado, comprado carro, né? Mais carro ainda. Mais carro. Tem na garagem já. Então, eu já cheguei a ter 7 carros na garagem, velho. Eu tenho 6. Comprando, vendendo. Só tomei passe no carro, velho. Meu Deus do céu. Eu tô com 6 carros. Tá sério. Ó, final do ano eu tava com 5 carros. Eu tava com, eu comprei a da minha esposa, daí a GLA dela ficou pra vender. Aí eu tinha um carro do meu motorista, eu precisava vender porque não fazia sentido mais eu ficar com ele, porque ele não tá mais trabalhando comigo. Aí eu tomei uma Porsche que eu vendi pro cara, e o cara não me pagou. Nossa. Aí, enfim, cara, 5 carros, velho. De bobeira, assim, lotou. Parado, cara. Nada, tinha mais de 1 milha de carro. Só as 2 Porsches que eu tinha já tava 1 milhão. Aí pega outra. Mano, é muito carro. Então, é a visão que eu tô tendo agora. Se eu for agora é o momento certo. Por quê? Eu sei, eu entro na minha garagem, tá lá tudo mobilizado. Tudo 6 carrinhos. Foi, cara, esses 2 aqui eu não vendo por enquanto. Os outros vou queimar. Queimar sim, vou colocar pro game, vou jogar. Vou colocar pra porque vender. Valorizou. É isso aí. Não é carro desvaloriza, né? No meu caso, os carrinhos do trabalho... Os carros assim, mais de colecionador. De colecionador, placa preta, exatamente. Então assim, cara, quando eu comprei lá atrás valia 10. Hoje é 60. Olha aí. É 60. Tá na hora de vender, então. Tá na hora de vender, esse é o momento de vender. Então assim, eu vou vender agora. Do jeito que eu fiz com os carros, eu quero fazer com as casas. Comprar assim, eu sei que daqui 10 anos vai valer muito mais, entendeu? Sim. Então assim, quando eu caí no seu stories, lá no seu Instagram, aí foi start, cara. Porque juntou o útil ao agradável, eu falei, pô, mano. Porque você escutar isso dos outros na internet é uma coisa, né? Na internet todo mundo fala o que quer. Agora você tá próximo e vivenciar isso aí, ver que é possível. Que dá pra fazer, Que né? dá pra fazer. E a pessoa te explicar, não, você vai fazer assim, ó. Não tem erro, faz assim. O risco, claro. Você vê, não tem segredo, cara. Não tem segredo. Não é um negócio de, ai meu Deus, como é difícil. Não tem segredo. É um golpe, né? Tipo... Você tá fazendo uma coisa que não dá certo. Você tá fazendo uma coisa legitimamente que... Cara, se todos os brasileiros soubessem disso, não pagava aluguel. Pois é, cara. Não financiava uma casa. Pra ficar morando, financiando, pagando, financiando. Não vale a pena. Entendeu? Eu fazia esse giro e tava quitada a casa. Isso aí. Entendeu? Então é um ramo que abriu minha mente agora, que eu falei pra você, de coisa... Acompanha de 13 dias pra cá. Que legal. E já deu um start que eu falei, é isso aí, cara. É muito louco que a gente, quando tá na internet, a gente não tem dimensão, né? Das pessoas que você alcança. Então, tipo assim, você fala com uma pessoa, o cara bem, meu Deus. Aí tem que... Vai, filho, vai, pode ir.
tá pela direita. Exatamente, tava esperando ele entrar, passar. A gente vê, né? Eu falo com muitas pessoas todos os dias, mas você não tem noção exatamente com quem você está falando, né? Não. Porque não é uma coisa... A internet, ela é muito louca, né? Ela tira fronteiras. Às vezes você tá falando... Esses tempos atrás eu fiz uma live com um cara que era do exército. Ele tava na... Como que é o nome? Antártida. O cara tava dentro num navio na Antártida. Com internet lá. Com internet, ele fez uma... Tipo, eu chamei, né? Pra tirar dúvida na live. Aí ele tirando dúvida. Pensa só, cara, que doideira, cara. Quando que você conseguiria chegar lá e falar? Então, eu tenho uma grande missão esse ano de formar 1000 milionários. Eu quero criar essas pessoas no sentido de que, cara, você pode, você consegue, é possível eu levar vocês para um evento, dar plaquinha para vocês, sabe essa parada? É isso, cara. Eu quero estar dentro desse milhão. Sejam bem-vindos. Não tem outro caminho, o caminho é esse e acabou. E aí, fala pro pessoal que está agora te assistindo, o que eles não devem ter medo, o que você conseguiu agora destravar ou até tirar de dúvida que você tinha aqui para que eles possam fazer as perguntas corretas. O que já destravou logo de começo foi a questão da reserva financeira. Porque até então você entende que reserva é aquilo que tem que ficar parado. Tem que guardar. Tem que guardar, é reserva. Meu Deus. Mesmo. Mas não, né? Você pode girar essa reserva, multiplicar essa reserva, continuando tendo a reserva. Dos dois jeitos. Então, assim, esse medo tem que perder. Tá? O medo ele é natural do ser humano, você não deve ter medo. Que é o medo que vai te deixar o pé no chão. Show. Tá? Mas você tem que arriscar. Tem que fazer. Quem não arrisca não vai pra frente. Não vai pra frente. Ninguém ganha nada em casa, parado. Sentar no sofá e deixar o banco usar seu dinheiro para fazer a mesma coisa que você deveria ter feito. Show. Né? Essa é a questão. Irmão, obrigado por ter vindo. Gostou da alavancar? Pô, top. E o carro? Cara, isso aí, pra quem gosta, eu tava aqui só me segurando, cara. Eu vou dar uma volta esse negócio.